Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só o buquê de noiva, gente. Tá carregadinho de flores, tá muito bonito. Todo mês tem uma flor aqui florescendo diferente no jardim. Por isso que é importante, né, ter flores aí que floresçam durante várias épocas. E eu quero mostrar flores lindas para vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. E eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Semana passada eu mostrei ela pra vocês, ela tava com poucas flores, mas agora ela tá carregadinha de flores e vai encher mais ainda, gente. Essa aqui é o buquê de noiva, conhecido popularmente, né? Eu vou deixar o nome científico escrito aí na tela pra vocês. E é uma flor, essa aqui é da flor simples, gente, mas também tem da flor dobrada. Ela tem um leve perfume, assim, bem pouquinho, né? E floresce agora no começo da primavera e deixa o jardim lindo, gente, olha só. Tá muito florida. Ela fica bem na descida desse meu caminho aqui, gente, olha só. Como tá bonita. E ela floresce agora no comecinho da primavera, né? No final do inverno, comecinho da primavera, ela fica assim carregadinha de flores. Esse ano ela tá dando um show de floração. Ela nunca floresceu tanto assim. Olha só que bonitinha. Essa aqui é da flor simples, ó. Mas também tem uma da flor dobrada. E ainda vai encher de cachinhos de flores, ó. Cada partezinha dessa aqui é pra soltar um cachinho, ó. Ainda é pra soltar vários cachinhos de flores, olha só. Então, uma flor muito bonita, né? Branquinha. E ele tem esse miolinho aqui meio amarelinho, que dá todo um charme no jardim. Olha só, gente, a floração do jasmim dos poetas, que tava linda, né? Semana passada ainda tava muito bonita e carregadinho de flores. Já tá acabando. Mas faz parte, né, gente? Agora, semana que vem eu já vou fazer a poda dele. E a buganvília já vai começar a florescer. Então faz parte. Cada planta, né, cada flor tem a sua época de florescer. E tem a época que a gente tem que fazer a poda, né, pra ela se renovar e no próximo ano ficar bonita novamente. Mas olha só o charme que dá aqui nesse meu caminho. Deixa eu filmar um pouquinho mais de longe. Ai, quase caí aqui. Olha só o charme, gente. E com um arco ali de rosas, então... fica muito bonito. Eu quero mostrar pra vocês também como estão as petúnias. As petúnias lá estão cada vez mais bonitas. E a lobélia também, né, que tá plantada junto com as petúnias, de flores assim, azul meio arroxeada. Tá muito carregadinha de flores também. Mas essa aqui dá um charme no jardim, né, gente? Essas flores brancas. E eu tenho outra que já vai começar a florescer, que é um jasmim. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é um jasmim, e é muito rápido, gente. Até semana passada eu olhei e pensei assim, ai, será que não vai florescer? Mas rapidamente solta os brotinhos, ó, e já vai saindo os cachinhos ali, ó. O cachinho de flores, né? Esse aqui é um jasmim branco, também muito perfumado, conhecido como jasmim leite, e vai carregar de flores também, olha só. Então, cada mês tem uma flor diferente aqui. No próximo mês, acredito que mais umas 2 semanas ele já vai estar todo florido, tudo branquinho aqui e perfumado, vai ficar muito bonito. As rosas aqui também são rosas brancas, ó, já tá começando a soltar os cachinhos de flores. Então esse cantinho aqui do jardim são com flores brancas, né? Vai ficar tudo cheio de flores brancas aqui. De repente, o jasmim vai ficar florido junto com o buquê de noiva, né? O gás ali feio que tem que tampar. Daí vai ficar bem legal. Então, meninas, vocês já conheciam essa flor. Ela é muito bonita. Ela dá um destaque no jardim, porque vai enchendo assim desses cachinhos de flores brancas, olha só. Tem bastante pétalas já caindo. Muito bonitinha. Ela fica assim com as folhas meia escura, mas vai caindo por causa do frio, que aqui no inverno é frio, né? Então essas folhas velhas, elas vão caindo e vão dando lugar a esses cachinhos de flores aqui. Muito bonitinhos. Olha só. Tá lindo, né, gente? Tá muito florido. E eu quero mostrar pra vocês as petúnias também. Aqui, essa aqui é a flor de São Miguel, ela vai ficar linda também. Vai carregar de flores pelo jeito. Eu fiz a poda dos galinhos que eu falei pra vocês que ia fazer, né? E já tá soltando ali, ó. Quando a gente poda as pontinhas, daí que ela floresce. Né? Deixa eu ver aqui onde tem mais. Todos esses cantinhos aqui, ó, é pra soltar flores, ó. É uma flor muito bonita também. É um azul assim meio arroxeado, né?
Tem a cor azul e tem a cor branca da flor de São Miguel. Essa minha aqui é um azul meio arroxeado, mas também tem da flor branca. Então esse meu caminho aqui tá muito bonito. Olha só. Tá muito legal. E outra flor, gente, que tá sempre florida. Hoje eu quero fazer adubação em 2 flores aqui com vocês. Eu quero fazer adubação nessa aqui. Acho que já faz mais ou menos um mês que eu fiz adubação nela. Mas olha que planta mais linda que floresce o ano inteiro. Super indico pra vocês aqui, essa flor, né? Essa aqui é São Patins. Ela gosta de sol pleno e muita água. Tá sempre assim, gente. Olha isso. É muitas flores. Muitas flores mesmo. Muito bonita. Ela tava plantada num vaso pequeno. E tá assim carregada, bem cheia, bem grande, ó. Eu acho que já faz quase um ano que ela tá plantada aqui, né? Tá muito bonita. Ó, o oxalis aqui, ó. Tá encarangadinha, caiu bastante sereno essa noite. Ó, tá cheia de sereno. Até eu quero roçar a grama, quero mostrar pra vocês, porque a grama tá bem feia, gente. Mas eu vou roçar hoje. Vou mostrar pra vocês como eu faço aqui, né? Mas eu vou esperar a parte da tarde, porque agora tá tudo molhado. Tá tudo assim cheio de sereno, ó. Cheio de água. Mas muito bonitinha, né? Até a São Patins aqui também tá toda cheia de água, mas ela gosta bastante de água. Uma planta que ama a água. O sapatinho de judia tá cada vez mais bonito, mais florido, olha só, gente. Tá ficando muito legal, tá cheio de cachinhos de flores. E as petúnias também, eu tô amando cultivar petúnias. É a primeira vez que eu cultivo petúnias aqui no meu jardim, eu tô gostando bastante. Quero ver se eu planto mais petúnias aqui, porque eu tô amando, gente. Ela tá ficando cada dia mais bonitinha. Eu vou mostrar pra vocês de perto. Olha só. Olha só o sapatinho de judia. Que lindinho. Vocês podem cultivar assim, ó, no beirado. Eu coloquei uma linha. É que eu tenho a calha, né? Então eu coloquei uma linha pra guiar ela. E em cada calha, onde segura a calha ali, eu coloquei um arame liso. Fiz uma rodelinha, né? Então eu passei o galinho por dentro. É onde eu apoio ela. E olha que linda. Para você que tem pouco espaço, é uma ótima opção você plantar assim, né? Cultivar assim no beirado da casa ou na parede. Fica muito legal. Olha essas petúnias, se não tá um charme de bonitinhas, gente. Nessa floreira aqui de metal. Quem quiser ter uma floreira dessa aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo, né, onde eu comprei. Eu vou deixar o link para vocês. Uma floreira de metal, muito bonitinha, né? Ela é delicada, ela fica leve, né, mais leve que uma de madeira. E as petúnias estão lindas, gente. Olha como estão bonitas. E elas são perfumadas, né? Tem um horário do dia que elas estão mais perfumadas, se eu não me engano, é na parte da tarde. Agora elas não estão tão perfumadas, mas são muito bonitas. Olha essa branquinha aqui. Linda, linda, né? Essa roxinha aqui, ela tava feia, ó, mas olha como ela começou a ficar bonita. Eu quero ver se faço adubação delas com vocês hoje, porque já faz um mês já, e eu posso fazer adubação todo mês com o adubo que eu uso. Olha que linda essa aqui, gente, muito bonita. Essa aqui, ó, essa aqui ela quis morrer. Morreu um galinho. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar esse galinho aqui que tá feinho, porque brotou um galinho novo ali atrás. Essa aqui começou a ficar pendente também, ó, tá bem bonitinha. Eu acho que essa aqui, gente, ela começou assim a ficar feia, né, querer morrer. Eu apertei um pouquinho mais ela na terra e ela criou um novo galinho bonitinho ali atrás. Eu acho que ela vai se recuperar. E essa aqui é a lobélia, ela tá ficando parecida com as fotos que a gente vê na internet, né? Porque essa plantinha aqui é muito bonitinha, gente. Olha a florzinha que diferente. Olha só. Olha aqui que bonitinha. É um azul forte, né? Se eu não me engano, tem dela branca também. Eu acho que tem rosa, não tenho certeza. Mas essa aqui é muito bonitinha. Olha só. Aqui tem, se eu não me engano, tem só uma mudinha aqui. As outras acabaram morrendo, eu comprei 3 mudinhas. E essa aqui tá muito bonitinha. A gente tem que cuidar muito na rega, né, gente? Porque se a gente rega demais ou rega de menos, essas plantas aqui mais sensíveis, né, elas podem morrer. Então tem que sempre observar bastante a terra, olhar a terra bem, botar a mão, né, antes de molhar, para não ter esse problema. Mas a lobélia tá ficando cada vez mais lindinha. Eu vi aquelas fotos na internet, né? Bem floridinha, tinha muita vontade de ter essa plantinha aqui. Ainda bem que pegou essa mudinha aqui. Tá muito bonitinha, né? Vocês conheciam essa flor?
Não, essa petúnia roxinha aqui tá maravilhosa, olha isso. Tá linda, né? Então eu quero ver se eu corto essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Só com uma mão, mas é bem afiada essa tesoura aqui. Essa tesoura aqui eu uso pra cortar cabelo. Deu certo. Já peguei ela que é bem afiadinha. Porque aquela parte ali tá bonitinha, gente, ó. Então vamos tentar recuperar ela, né? Pra ver se... Porque essa aqui é um rosinha mais clarinho, tão bonitinho. Eu fiquei com uma dosinha de estar morrendo quando eu vi que tava murchando. Daí eu dei uma apertadinha na terra. Eu acho que ela tava meio frouxinha. Às vezes a gente vai molhando e acaba afrouxando, né, a plantinha da terra. E ela se revigorou, olha só. Caiu uma florzinha aqui agora. Já tava quase caindo. Ela é um pouquinho mais clara que essa aqui, ó. Mas muito bonitinha. Então, olha isso de longe. Se não fica lindo uma floreira na janela. Eu quero ver se coloco mais floreiras aqui na minha janela. Que fica muito legal. Ainda mais com um sapatinho de judia caindo aqui por cima, ó. Ah, gente, não mostrei pra vocês mais o flash, né? Tá ali o flash, ó. O flash tá bonzinho, tá gordinho. O flash tinha alergia alimentar. Eu custei a descobrir. Os veterinários também não estavam descobrindo. Ele gosta de pisar no meu pé. Tu não pisa no meu pé, Flash. Ele quer mostrar que manda, eu acho, né? Eu quero ver se eu coloco uma floreira nessa minha janela aqui também, ó. Aqui não pega tanto sol, mas algumas plantas dão certo, né? Vamos ver. E aqui, gente, olha só. Essa aqui é a minha dipladênia na porta. Tá enchendo de flores. Olha só, vou mostrar pra vocês de longe. Ela vai ficar linda aqui ao redor dessa porta. Então, pra você que tem pouco espaço, ó, bem interessante você ir colocando planta das paredes, né? Fica legal. Então, ela vai encher de flores. Tá cheia de caixinhos de flores, olha só. Olha só, aqui tem umas... Deixa eu ver quantos tem aqui. Aqui tem quatro florzinhas, 4 botãozinhos. Aqui também, ó. Aqui também. Então, tudo vai encher aqui de dipladênia. Vai ficar muito bonita. Essa flor aqui é linda, gente. E ela praticamente não pega sol. E é uma planta de sol pleno, né? E ela deu certo aqui. Mesmo estando aqui com pouco sol, agora na primavera e verão ela pega mais. Estando com pouco sol, as minhas terras ali, ela vai florescer bastante. Né, Flash? Né, Flash? Que tu tá bonzinho agora, Flash? Mas ele só quer mexer no meu pé. Né, Flash? Olha aqui pra câmera, Flash. Se eu faço assim, ele acha que é o gato. Já fica bravo. E por esse lado aqui do caminho, gente, olha só. Eu fiz a poda do capim do Texas. Abriu bastante espaço aqui, né? Fazendo a poda do capim do Texas. É porque ele já tava feio, né? Uma vez por ano você tem que podar o capim do Texas. Então, eu sempre faço uma poda bem drástica nele. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, é bem curtinho, ele fica bem baixinho, mas rapidamente ele brota, né, e fica bonito. As rosas aqui estão cheias de botões, eu podei elas agora no inverno, né, e elas já estão cheias de botões. Eu mostrei pra vocês quando eu fiz a adubação, cada pontinha tem botão, ó, aqui tem ali. E aqui desse lado, eu plantei as... Ai, como é que é o nome dessa flor aqui? As margaridas gigantes, gente, ó, tá cheio. Ainda foi... Antes de ontem, eu tirei mudinhas e plantei mais, porque elas dão bastante mudinhas. Aqui a arvoreta tá demorando a abrir os botões, eu tô louca pra ver. Eu acho que semana que vem eu já consigo mostrar pra vocês, né, aberta, porque já tá quase, ó. Olha só. Como a rosa é uma flor muito trabalhada, ela demora um pouco mais, né, pra abrir a sua flor. Mas também quando abre, gente, é um espetáculo, né? Tem 3 flores aqui que vão abrir praticamente juntas. É um rosa bem escuro. Esse aqui é uma arvoreta de rosa, gente. Eu plantei há pouco tempo, como eu mostrei pra vocês, mas ela ainda vai ficar mais alta, né? Porque aquela parte ali que é o enxerto, ó, ela vai crescer mais. Vai ficar bem bonito aqui. Do lado do caminho, aqui já tá crescendo a grama. Gente, a grama tá feia, como eu falei pra vocês. Eu vou cortar à tarde, vou mostrar pra vocês, né? Vou cortar, vou esperar secar, porque tá tudo molhado aqui. Então não dá pra cortar assim. Então, desse lado aqui, vai encher de margaridas brancas, ó. Eu tirei mudinha porque é bem fácil, tem bastante mudinhas, né? Ela solta bastante mudinhas do lado. E plantei aqui, ó,
E é bem fácil de pegar também. Também vai ficar bem bonito. Começou a sair um solzinho agora. Agora seca a grama pra gente cortar ela à tarde, né? Espero que seque direitinho. Gente, eu podei as uvas aqui, elas já... Eu tô vendo que já começaram a brotar. Tem uma que tem um cachinho. Olha só. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aquela ali já soltou um galinho, ó. E já tem um cachinho ali, ó. Deixa eu ver se aproxima. Já tá um cachinho ali. Eu já vi que brotou vários galinhos aqui. Esse ano eu fiz uma poda mais drástica, que tinha uma que estava com esse caule aqui muito grosso demais, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Então eu fiz uma poda mais drástica. Esse aqui eu deixei mais. Eu já tinha feito foi ano passado que eu fiz nesse aqui. Então começou a brotar alguns galinhos ali, já tem caixinha de uva. Hoje eu vou adubar só sampatins. Eu adubo em torno de uma vez por mês, mais ou menos. Eu uso esse adubo aqui. Nos vasos de flores eu uso esse adubo aqui. Que é um pozinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu sacudi sem uma poeira, ó. Não é bom sacudir. É um pozinho, né? Que você coloca na água. Eu já molhei bastante os sampatins porque ela tem que estar bem hidratada. Então eu coloco um pouquinho, não coloco muito, né, gente? Não pode colocar muito. Aqui atrás diz a quantia certinha que tem que usar. Eu vou mais no olho mesmo. Então eu misturo bem, né? Assim na água, ó. E depois regar sampatins. Fica bem mais fácil de regar as plantas de flores assim. Do que usar o adubo granulado. Que ela tá linda, né, gente? Muito florida. Tem que adubar ela bastante. Então daí fica mais fácil, ó, só colocar, né? Espalhar assim Dá uma sacudida, porque senão fica aqui no fundo, ó. E é isso, muito fácil, uma vez por mês. Eu vou deixar as petúnias eu vou deixar pra semana que vem, pra fazer adubação semana que vem. Elas estão bem bonitas, né? E tem que cuidar pra não adubar demais também. Eu tava olhando o último vídeo que eu coloquei pra vocês de adubação, faz um pouquinho, acho que mais de 15 dias, mas já fazia uma semana que eu tinha gravado ele, então acredito que já fazia um mês. Mas eu vou deixar pra adubar elas, né, semana que vem. Faço o mesmo procedimento, uso o mesmo adubo. As mudinhas que eu plantei 5, gente, nasceu só 2, ó, de zinnia. Nasceu 2 mudinhas. Elas estão aqui pegando um pouquinho de sol, acho que tirar um pouquinho. Elas já pegaram muito sol hoje. Quero conservar elas pra ver se elas pegam, né? Mas eu tenho mais algumas sementes, eu acho que eu tenho mais 7 sementes. Eu vou plantar agora que começou a esquentar. Mas nasceu 2, daquelas 5 nasceu 2. Aqui no arco, as rosas que elas vão dar aquelas pétalas, né? Eu já faço a poda. Eu já faço a poda delas. Deixa eu ver esse aqui. Qual foi a outra que caiu? Caiu uma. Também. Tá carregadinho de rosas. Eu tô louca que esse aqui floresça. Esse aqui é um rosa bem clarinho desse lado de cá, mas ainda não quis dar flores. Eu vou roçar a grama agora, eu enrolo todo esse fio aqui. Ele fica todo enrolado, nunca vi.
que eu não guardo ele direito, né? Ele fica assim. É um trabalhinho. Agora tem bastante sol. Pega bastante sol aqui, pega bastante sol ali nas petúnias. Parte da tarde pega bastante sol pra esse lado aqui. Tem que ser um fio bem comprido, né? Pra dar conta do jardim todo. Uma extensão bem comprida. E agora deu. Vou ligar aqui na cozinha. Eu vou colocar fio na máquina também, porque terminou o fio da máquina. Tem que botar também o fio. Minha máquina já tá bem usadinha, já tá bem velhinha. Não, velhinha não tá. Um pouquinho velhinha só. Vou abrir aqui, ó. Tem um restinho aqui, mas ainda é pouco. E ainda apertadinho pra abrir. Não quer abrir, tá difícil. Abriu. Ai, ai, ai. Tô até esquecida como eu tenho que fazer, gente. Ai, deu branco agora nas ideias. Deu branco nas ideias. Assim. Daí, tem a molinha aqui. E tem que colocar nesse buraquinho aqui. Ai, socorro. Vou enrolar de novo. Trabalheira. Acho que agora tá certinho. Vou usar o corte da grama agora. Tô usando o sapato do meu marido pra roçar grama. Certo é comprar uma bota, né? Vou usar o sapato hoje. Quer contar a minha? Olha essa barulheira.